Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, sexta parte da Parashá Vayera, Bereshit Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 22. E foi naqueles tempos, e disse Avimelech, junto com Fichol, seu ministro da guerra, chegaram até Abraão propondo uma aliança de paz. Lembrando que Abraão participou de guerras contra o povo, contra a aliança de reis que capturaram Lot um tempo antes. Então ele se tornou uma eminência religiosa, uma eminência de milagres, onde ninguém conseguia agredir ele e sua esposa, e agora é uma eminência militar também. Então vieram pedir para ele uma bênção e uma aliança. Disseram a Abraão o seguinte: estamos vendo que Deus está te apoiando em tudo que você faz. Por favor, me faça uma promessa aqui em nome de Deus. E me retribui a bondade que eu fiz contigo, que eu te convidei de permanecer onde você quiser na minha terra, nos meus domínios, nas minhas dependências. Então, me prometa aqui em nome de Deus, e não profane isso nem para mim, nem para meu filho, neto, bisneto. Na verdade, que meu filho, não profane essa aliança contra mim, meu filho e meu neto. O Rashi diz que depois do neto, a pessoa já não se preocupa mais. Então, também aqui a Avimelech não pediu adiante dessa geração, da terceira geração. Que você vai fazer comigo bondade, assim como eu fiz contigo bondade. Que eu te convidei e disse a ti: eis que minha terra está na tua frente, pode fixar a residência onde desejar. Então faça comigo bondade, assim como eu fiz contigo, assim como a minha terra fez contigo, te recebeu de mãos abertas. E Abraão disse: eu aceito prometer. E Abraão, porém, chamou a atenção de Avimelech, protestou, porque os servos dele tinham roubado um poço de água. E Avimelech disse: eu não sabia. Quem fez isso? Você nunca reclamou. E a primeira vez que escuto sobre isso. Abraão então juntou gado e rebanho e deu para Avimelech como sinal de amizade ou de aliança, e os dois firmaram a aliança. Abraão separou 7 ovelhas de um lado e perguntou a Avimelech a Abraão por que separaste aquelas 7 ovelhas. Disse Abraão: eu desejo que você receba de mim essas 7 ovelhas como testemunho que eu sou aquele que cavou este poço de água. O que aconteceu ali? Tinha ali um protesto dos pastores de Avimelech. Os pastores sempre procuravam poços de água para dar água para o rebanho. E quando Abraão cavou esse poço, chegaram eles e alegaram que eles tinham cavado esse poço. E tinham decidido que aquele que vai aproximar-se da água e a maré, ou o nível da fonte vai subir perante ele, a ele que pertence ao poço. E Abraão chegou perto e o poço subiu, o nível da fonte subiu para ele. E assim foi com todos os nossos antepassados patriarcas, que o poço subia para eles. O nível das fontes sempre se elevava quando apareciam os nossos antepassados patriarcas. Então ele ficou com o poço. E aqui ele pediu que não houvesse nenhum tipo de protesto, que houvesse concordância completa. E o Avimelech aceitou essa proposta. Por isso foi chamado aquele local Be'er Shava, o poço do juramento, pois lá os dois firmaram o juramento de aliança. Assim eles firmaram ali a aliança, e Avimelech e Fichol, seu ministro de guerra, voltaram para a terra de Filisteus. E Abraão firmou um Eshel nesse poço da promessa, Be'er Shava, e lá ele clamou, anunciou, propagou o nome do Eterno, Deus do mundo, Deus que Ele é tudo o que há no mundo. Deus é tudo. E Abraão peregrinou, que estava residindo ali como migrante, como uma pessoa a quem foi concedida a permissão de ficar, mas não é o dono, na terra de Filisteus por muitos dias. O que é esse Eshel? Então tem uma discussão no Talmud. Rav e Shmuel discutem. Um disse que foi um pomar
do qual ele tirava as frutas e oferecia para seus convidados, convidava pessoas para fazer refeições e oferecia frutos. E outro disse, foi um albergue para acomodar pessoas e, além disso, tinha ali diversos frutos. Então, a palavra de plantou pode ser também ergueu, digamos assim, dá para erguer um pomar, dá para erguer uma tenda. E não foi simplesmente para ele morar, foi para proclamar o nome de Deus. Através daquele albergue, o pomar, através de convidar pessoas para refeições, ajudar os famintos, os viajantes a descansar e a se alimentar, o nome do santo bendito seja foi se transformando Deus de todo mundo. Cada pessoa que ele passava, Avraham influenciava ele a acreditar em Deus e largar a idolatria pagã predominante. Depois que as pessoas comiam e bebiam, ele exigia que eles abençoassem. O Midrash fala, na verdade, as pessoas terminavam de comer e perguntavam quanto custa. E Avraham dizia, tudo isso aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Então você deve gratidão para Deus, tem que rezar e agradecer ao Criador do Universo. No caso dos pagãos, não encaixava, não entendiam isso. Como havia um Criador que é invisível, que é dono de tudo, eles acreditavam na estátua apenas. Então, se eles aceitavam abençoar, perguntavam como Avraham disse. Digam, Baruch Kerolam Shachanu Meshalom, bendito seja o Deus do Universo, que comemos daquilo que a Ele pertence, pois tudo pertence somente a Deus. E obviamente que ele conversou e explicou para eles bem mais do que isso. E não cobrava nada. Mas se alguém protestava, então ele cobrava um valor muito caro, dizendo, quem é que vai te dar alimentos e albergue num lugar tão inóspito, tão desértico assim? Custa caro. E eles, pelo aperto, aceitavam a rezar. Isso também tem uma vantagem, que a pessoa admita a verdade. E que a mentira na qual ele está mergulhado é só por conveniência. Mas, obviamente, a principal missão de Avraham foi juntar pessoas para acreditar em Deus. Ele tinha muito sucesso nisso e se tornou praticamente uma nação no mundo que acreditava em Deus único, como consta no Rambam, leis referentes à idolatria. Na época de Avraham, a idolatria sofreu uma perda grande da população, graças ao esforço de Avraham. Agora, depois dos descendentes dele ir para o Egito, e serem rebaixados, voltou a predominar a idolatria entre as nações, como antes. E o resto é a continuação da Torá e da história. Até aqui o Chumash da sexta-feira.